Aprenda sobre um vinho impactante. Olha, quando eu imagino num vinho impactante, aquele vinho que realmente impacta mesmo, eu penso num vinho que é o Jerez. Jerez é um vinho, sem sombra de dúvida, uma obra-prima, um vinho com uma personalidade assim excepcional, né? Então hoje nesse vídeo vamos aprender sobre o Jerez. O Jerez, ele é feito na região no sul da Espanha, em volta, dentro de um triângulo imaginário formado pelas cidades cujos vértices são as cidades de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria e Sanlúcar de Barrameda. É uma região assim fantástica, uma região muito bonita, uma região excelente para se visitar, para se conhecer, né? No mundo dos vinhos, as regiões, né, elas impactam o vinho e o vinho impacta a região. Há uma troca de causa e efeito. Não se dá para entender um vinho sem entender a região e a cultura que ele foi feita. E também não dá para entender a cultura do local sem entender o vinho. A história de vinhos nessa região é antiquíssima, bem, desde do Império Romano. É lógico que ao longo do tempo o vinho sofreu muitas transformações, né? Antigamente se dava opção por vinhos doces, e hoje o que marca o Jerez, embora haja ainda os vinhos doces na região do Jerez, é justamente o Jerez seco, né? Existem vários tipos de Jerez. Existe o Jerez fino, oloroso, palo cortado, Pedro Ximénez, amonteado, etc. Hoje nós vamos comentar então mais para o fino, que é o Jerez mais comum, e é um Jerez bem seco, né? Que é feito justamente dentro desse triângulo. O clima lá é muito quente, né? Chega a mais de 40 graus na região, mas o solo aguenta essa temperatura e preserva um pouco a umidade. É um solo excepcional que só tem lá, que é albariça, né? Um solo branco, né? Que se alguém vai no verão ou na luz do sol até ofusca, né? A vista de tão branco e tão claro que ele é. Então, um solo único, o terroir do Jerez é absolutamente único, não dá para copiar ele em nenhum outro lugar, não tem nenhum vinho que remotamente relembre o Jerez. É um vinho extremamente particular, com características do local, forjado ao longo de séculos de história. Naquele triângulo, passa o rio Guadalquivir. Ora, o rio Guadalquivir era o rio vital na Espanha, na época das navegações, na época quando a Espanha foi um império colonial, chegou a ser o maior império do mundo, né? Por quê? Porque os galeões, eles iam e voltavam de Sevilha. Sevilha não é beira-mar, é beira-rio. Então os galeões iam e subiam, desciam e subiam o rio Guadalquivir. Sevilha se tornou o porto mais rico do mundo, né? Os galeões não tinham um porte tão grande, então conseguiam entrar no rio Guadalquivir. Então era uma região de um comércio extremo, muitas trocas. Então era uma região que favoreceu muito o vinho, porque o vinho sempre foi objeto de comércio nas navegações, né? Vários vinhos, vinho Madeira, vinho do Porto, Jerez, Sotera, são vinhos que sempre participaram das navegações e do comércio com muita intensidade, né? Quais são os tipos de uva que são feitos lá? O Palomino, o Pedro Ximénez e o Moscatel. Vamos me concentrar no Palomino, que é o que faz o fino, né? O fino é um tipo de Jerez, conforme eu falei, e é o Palomino, né, junto com aquele terroir que vai desenvolver a alma do Jerez. Além de ter o terroir típico, o modo de fazer o Jerez é muito interessante. É o sistema de criadeiras e soleira, né? Então, a soleira são as fileiras de barris que estão em contato com o solo, daí o termo soleira, e em cima delas são outros níveis de barris chamados de criadeiras. Então, em cima da soleira tem a primeira criadeira, depois a segunda criadeira, depois a terceira criadeira. E aí como é que é feito? Embaixo, na soleira, são os vinhos ditos vinhos velhos, né? Então, quando vai se engarrafar então o Jerez, se tira o Jerez da soleira, é engarrafado e vendido. E aí imediatamente se tira um vinho da primeira criadeira e completa na soleira. Aí a primeira criadeira tem o seu nível abaixado. Aí como é que é reposto? Tira-se o vinho da segunda criadeira. A segunda criadeira abaixo também tem o seu nível abaixado e é completado pelo vinho da
terceira criadeira. Então, veja que vai se tirando um vinho de baixo e vai substituindo todos pelo vinho de cima. Isso daí mantém uma unidade, mantém uma estabilidade de sabor ao longo dos anos. Tem algumas soleira e criadeiras que você pode pegar um vinho com idade de 60 anos. Depende de quando foi aberto e o modo como é feita essa coisa de introdução e reposição de vinho, né? Mas é um método que visa a estabilidade do vinho, de forma que você compra um vinho hoje, daqui a um ano ele vai ter o mesmo gosto do ano passado. Não é um vinho assim de safra, não é um vinho que vai sentir diferença entre uma safra e outra. Qual que é o mais certo? Não tem mais certo, só o Jerez vai para um estilo de unidade, um estilo de manter uma mesma alma, uma mesma personalidade ao longo do tempo, enquanto que os vinhos que exploram mais as colheitas visam a desigualdade, visam a riqueza e alternância de valores entre um ano e outro, né? E dentro desses sistemas de criadeiras e soleira, nós temos a flor do Jerez, né? Que visualmente é bem interessante, que durante o processo, né, de fabricação, de feitura do vinho, aparece lá soleiras no processo de fermentação, né? E o Jerez é cheio de simbolismo que nós podemos associar à própria alma da Espanha, que tem uma cultura muito particular, um jeito de ser muito firme, muito determinado, que foi ao longo da história, que foi o maior império do mundo, e essa personalidade de Jerez, que não é um vinho fácil, é um vinho bem seco, é um vinho que pega bem o fundo da língua, que nós vamos ver isso numa degustação prática. Então essa personalidade do Jerez casa muito bem com a personalidade da Espanha. Uma coisa que nós podemos relacionar com o Jerez é a escola de cavalos, que tem Jerez de la Frontera. Há uma escola de treinamento de cavalos belíssima, né? Tem até um vídeo no YouTube chamado Como Bailam os Caballos Andaluces, bem interessante. Então toda essa região que viu os galeões descerem o Guadalquivir, que tem a escola de cavalaria e mesmo a tourada, todo esse daí faz um conjunto muito harmonioso, conjunto de bar de tapas, Jerez, escola da cavalaria. Historicamente, os galeões que subiam e desciam o Guadalquivir definiram então a alma e a cultura daquela região. E com o que o Jerez combina? O Jerez combina com azeitonas, combina com o Ramon Serrano, combina com as tapas, né, como se diz na Espanha. Aliás, os bares de tapa na Espanha são realmente fantásticos, né? Isso aí também nós vamos comentar em outra ocasião. E musicalmente o Jerez Fino, ele combina muito bem com a buleria, combina bem com o Passo Doble Taurino, combina bem com o Paco de Lucia, né, com a buleria de Paco de Lucia. Fica realmente uma combinação bem interessante. Também pode solar numa conversa animada, né? Também pode se tomar um Jerez sozinho, ele também tem dignidade para solar também. Então, se você gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais.